seja o Cordeiro de Deus. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Você está no canal Rascunho Teológico. Eu sou o pastor Edivaldo Pereira. Nesta oportunidade estaremos dando continuidade ao nosso panorama bíblico que estamos fazendo, não é? De todos os livros da Bíblia, né? E nesta oportunidade estaremos falando do livro das Crônicas, ou seja, 1ª e 2ª Crônicas, ok? Quando vamos trabalhar 1ª e 2ª Crônicas, ela conta a história de Israel em um relato paralelo aos livros de 1ª e 2ª Samuel e também 1ª e 2ª Reis, né? Então muitos detalhes vai ser semelhante, né? Mas o cronista ele inclui itens específicos aqui que diz respeito especialmente à comunidade sacerdotal, não é? Vai trabalhar, por isso que é conhecido também como 1ª e 2ª Crônicas, é conhecido como uma perspectiva sacerdotal. O foco principal é o templo e os líderes da adoração e os cultos religiosos. Então, o foco principal aqui é o templo, os líderes da adoração e os cultos religiosos. Essa palavra crônica em hebraico é Divri Hayamim, que quer dizer as palavras do dia, ou dos dias, ou o negócio dos dias, né? Então, vários outros diários históricos vão trazer aí que hoje são perdidos, foram documentos perdidos, né? Tais como Drahimim, de Davi, ou seja, a palavra dos dias de Davi, 1ª Crônica, capítulo 27, versículo 30, versículo 24, que emprega-se essa mesma etimologia, né? Essa mesma palavra, o mesmo significado. Então, o nome, portanto, significa, no seu contexto geral, os anais, né? Conforme sugerido aí por Jerônimo, né? Um dos pais da igreja, ele trouxe o nome de As Crônicas, ok? Que veio a ser designar um livro em inglês, né? Então, os livros de 1ª e 2ª Reis, ele vai mencionar aí anais intitulados Driv Hayamim, ou seja, dos reis de Israel. Driv Hayamim dos reis de Israel, por exemplo, 1ª Reis, capítulo 14, versículo 19. Ou de Judá, tá certo? Que está escrito no capítulo 14, versículo 29. Então, essas citações, ela não pode se referir aos atuais livros das crônicas, né? Por quê? Porque não for escrito, né? Não se pode, a não ser depois de 100 anos após os reis, mas surgiram outros livros perdidos, crônicas contemporâneas da história de Israel e etc. Então isso aqui é dentro do contexto historiográfico, né? Que achamos essas informações, tá certo? Inclusive o Moody vai trabalhar isso no seu comentário, tá certo? Também o menino aqui, o Matthew Henry, também trabalha isso no seu comentário quando vai trazer o fator histórico de documentos que também eram crônicas, que não está pautado nesse livro, ok? Mas o que vale para nós outros é o que está pautado nesse livro, mas é bom trazer essas informações, visto que nós estamos trabalhando no fator bíblico teológico, ok? Na Septuaginta vai trabalhar o nome assim, Paraleipomenon, que significa das coisas omitidas. Portanto, na Septuaginta o título aí sugere a noção equivocada de que as crônicas têm propósito de fornecer detalhes que faltam em Samuel e Reis, ou seja, na Vulgata Latina o Jerônimo trouxe o sentido de as crônicas, conforme eu já disse. Então ele vai trazer, sendo assim, o título Crônicas foi introduzido originalmente pela Vulgata Latina, ok? Então, ao empregar o título, Jerônimo, por exemplo, ele se referia a uma crônica de toda a história divina, né? Uma vez que crônica é uma obra anônima. Quando vamos estudar essa questão, quem escreveu, nós vamos encontrar algumas inferências que vai dizer que Esdra compilou isso, não é? Mas não se bate martelo, são informações só a título de curiosidade, ok? Então a maior parte dos estudiosos se refere ao autor como cronista ou cronista. Então a maioria desses também concorda que ambos os livros foram escritos pela mesma pessoa, tanto por causa da tradição,
como por causa da semelhança de estilo, de escrita, de expressões que lemos, né? Então, na tradição, apoia que Esdra e Neemias foram aí os autores do livro. Então, de acordo com o Talmud babilônico, por exemplo, ele descreveu o livro que leva o seu nome, né? Isto é, Esdra e Neemias. Então, a genealogia do livro de crônica é até a sua época. Então, são informações assim. Neemias, filho de Racalias, né? E nós vamos ver que ele que foi que concluiu dentro do Talmud babilônico, que é também conhecido como Baba Batra, 15º, né? Nós vamos ver que o escritor demonstra aí um estilo interessante de um escriba levítico, né? Então reconhece constantemente a fonte que foi proposta aí pelo cronista, ok? Então essas informações preliminares é de fundamental importância para fundamentar a questão do livro. Uma outra situação boa, interessante, é que o livro, com respeito a quantitativo, o livro de crônicas, os livros, eles contêm ao todo, eles contêm ao todo 65 capítulos e 1764 versículos, sendo que no Crônicas, no primeira crônica tem 29 capítulos e 942 versículos. Já a segunda crônicas tem 36 capítulos e 822 versículos, que se soma aí a 1764, ok? Só a título também de curiosidade, né? Isto a quantidade de texto, de versículos e capítulos que tem o livro das crônicas, primeira e segunda. Então as crônicas foram só uma unidade, né? Como eu já disse, é atual dividida em duas partes, né? Que surgiu na tradução grega, ou seja, na Vulgata Latina, foi feito pouco antes de 150 a.C., embora atualmente apareça em todas as Bíblias, incluindo as edições imprimidas em hebraico, né? A atual disposição do Cânon de mais e mais as crônicas estão no fim do Antigo Testamento. Então, assim, podemos observar que assim Cristo em Lucas, ele vai estar escrito, capítulo 11, versículo 51, falou todos os mártires, desde Abel, do primeiro livro de Gênesis, capítulo 4, até Zacarias. Então, primeira crônica, segunda crônica, capítulo 24, também vai fazer a mesma tratativa, não é? De forma que essas informações, ela vai nos trazer, chega até nós, por intermédio de comentaristas, né, e muitos especialistas da área de Antigo Testamento, né, principalmente do hebraico, né, no idioma original que foram escritas, né? Então, as crônicas não declaram quando e por quem foram escritas. Os livros resistem a acontecimentos do decreto de Ciro, em 538, o qual permitiu que os judeus retornassem do exílio, em segunda crônica 36, 22. Em sua genealogia, além do mais, menciona Zorobabel, neto do rei Jeconias. Vai ver isso em 1 Crônica capítulo 3, versículo 19, que liderou ali os judeus por volta de quando ele estava voltando em 537 aproximadamente antes de Cristo. Então ele estava saindo do cativeiro. Então Jeconias, Zorobabel liderou aquele povo ali, filho de Jeconias, ou seja, neto do rei Jeconias, aliás. Então eles traçam aí a família de Zorobabel através de dois netos, Pelatias e Jesaías. Está escrito no capítulo 3, versículo 21 de 1 Crônicas, ok? Então, ou em aproximadamente 500 anos, 4 nomes, e se segue aí os homens cujos os exatos relatos, como o rei Jeconias, não ficou especificado no texto, mas a família dos últimos deles, certo, Secanias, passou a ser esboçada também através de 7 tetranetos, no caso, tetranetos, e assim, Secanias foi do mesmo período do rei Jeconias. Novamente vai datar aí aproximadamente 616, então essas 4 gerações,
adicionais aí levaria novamente a aproximadamente 500 anos antes de Cristo. Então, com a data mais precoce, é possível para que a composição aí de crônica com base nas evidências internas. Então, a origem e conteúdo das crônicas ficam aí indicada por seu íntimo relacionamento com outras partes do Antigo Testamento, isto é, os livros de Esdras, o qual descreve os acontecimentos desde o decreto de Ciro. Então, não tem ninguém batendo o martelo quem escreveu e quando, mas tem essas informações que é muito aproximada desses livros aí de Neemias, de Esdras e Neemias e assim sucessivamente. Então, quando vamos ver diz que, segundo alguns comentaristas, por exemplo, o William Albrecht, ele vai trabalhar dizendo que os livros têm o mesmo estilo de linguagem, tipo de conteúdo. Isso se evidencia em assuntos tais como, com frequência das listas de genealogia, a saber que Primeira Crônica vai sair logo falando de genealogia, né? A genealogia de Adão e etc. e tal, não é? De Adão até Zorobabel, capítulo 1 de Primeira Crônicas até o capítulo 9. No capítulo 1, versículo 1, fala de Adão a Jacó. No capítulo 2 a 3 vai trabalhar a genealogia de Judá aos netos de Zorobabel. E no capítulo 4 até o capítulo 9 vai trabalhar as 12 tribos, né? Então ele começa trabalhando todo o escopo de toda a apresentação da genealogia, ok? Outro sim. Já trazendo essa questão para os nossos dias, né, com respeito à genealogia, os patriarcas e etc e tal, né, temos outras informações aqui que, por vídeo não ficar muito grande, nós vamos resumir, né, principalmente no quesito data e escrita, mas só para a questão, como eu já disse, o estilo dele é muito aproximado dos períodos de Esdras e etc e tal. Todos os comentaristas são unânimes a trazer essa mesma visão. Se lermos capítulo 36, versículo 22 e 23, se foi Esdras o autor principal, por exemplo, né? Esdras era um professor, né, da língua hebraica, então, nesse período pós-exílico, ele foi enviado para ensinar aquele povo, enfim, então vai ficar muito aproximado ali. E vamos ver que o conteúdo da genealogia de Zorobabel, por exemplo, situa-se no livro em uma época posterior. Então, já resolvendo essa questão aqui, tá certo? Trazendo toda a estrutura do livro, como eu disse, no capítulo, começa a genealogia, até no capítulo 4, até o capítulo 9, já fecha aí a questão das 12 tribos, né? Que é os clãs de Esdrom, no caso, vai trabalhar isso, a família de Davi e outros clãs de Judá, por exemplo, né? Aí você vai ver as tribos da Transjordânia no capítulo 5, tudo isso em 1 Crônicas, ok? Depois no capítulo 6 vai falar de Levi, depois vai falar das outras 6 tribos. Então, quando pego logo no capítulo 4 até o capítulo 9, vai trabalhar só essa proposta aí das tribos, não é? Benjamim, todo o sumário de informação daquelas tribos e etc, né? Os habitantes de Jerusalém, que fecha aí no capítulo 9. Já do capítulo 10 em diante, trata do reinado de Davi. Do capítulo 10 até o capítulo 29, vai trabalhar sobre o reinado de Davi, né? A busca da arca no capítulo 13, no capítulo 14 vai trabalhar sobre a independência dos israelitas, né? Ou dos filisteus, aliás, independente dos filisteus, né? Vai falar sobre a arca que é trazida para Jerusalém, do capítulo 15 até o capítulo 16. Vai trabalhar também a proposta da profecia de Natã, do capítulo de número 17. A conquistas, né? Conquistas e administração, né? No capítulo 18. No capítulo 19 vai trabalhar, até o capítulo 20, vai trabalhar sobre as vitórias sobre Amon. No capítulo 20 ainda, até do capítulo 20, versículo 4 e 8, vai trabalhar sobre a guerra filistias, né? Da Filistina, no caso. E no capítulo 21 até o capítulo 29, fecha aí com os últimos dias de Davi. Aí no capítulo 21 ainda vai trabalhar o recenseamento, os preparativos para o templo no capítulo 22, a organização
a organização, os preparativos para o templo no capítulo 22, a organização levítica no capítulo 23, a organização civil no capítulo 27 e as palavras finais que está contida aí no capítulo 28 até o capítulo 29, o verso 30. Né? Esse é o escopo estrutural do livro das Crônicas. Né? Crônicas, ela vai traçar aí a genealogia de Adão, na sua primeira divisão do livro. Né? O escritor apresenta uma genealogia repartidos aí com o objetivo de estimular o povo à adoração no templo e etc. O objetivo era esse. Então ele citava citou os patriarcas, entendeu? Então o objetivo dele não era nada mais, nada menos do que incentivar o povo a voltar para a adoração, para o culto a Javé, não é? Ao Deus de Israel, enfim, que visto que eles estavam no cativeiro, então estava, por certo, precisava de um lembrete, né? De um lembrete, de uma informação, enfim, e assim sucessivamente. Então, baseado nessa proposta, nós vamos ver que no livro de Reis e Samuel, eu falei do paralelo, que é muito do paralelo entre os três livros, primeira Reis, Samuel, Reis e Crônicas. Samuel e Reis vai trabalhar o reino dividido. Em Crônicas somente trabalha o reino do sul. Na história política, por exemplo, já em Crônica, no capítulo em Reis e Samuel, trabalha a história política. Já em Crônica trabalha a história religiosa. Em Reis e Samuel vai trabalhar, como já vimos, trabalha a história profética. Já em Crônica vai trabalhar a autoria sacerdotal. Na perspectiva profética, está em Reis e Samuel. Já em Crônica trabalha a perspectiva levítica, né? E também vai trazer das precauções morais em Reis e em Samuel, e em Crônica vai trabalhar as precauções espirituais. Então, redigido aí logo após os acontecimentos, em 1ª e 2ª Samuel, já em Crônica vai trabalhar, que é regido aí por muito tempo após os acontecimentos. Então, vai trabalhar em Crônica, vai trazer a visão positiva, vai trabalhar a esperança do futuro, a fidelidade de Deus, o templo e sacerdote, né, o templo, a omissão dos pecados dos reis, não trabalha mais as vitórias de Davi e tal, e omite os pecados, os problemas, né? Só vai trabalhar, fazer lembrança das bênçãos, né? Então, em Crônicas também fala do avivamento e reforma, menos guerra, a linhagem davídica, classificados como os escritos, inclui aí a genealogia. Já em Reis e Samuel, traz a visão negativa, a rebelião contra a aliança e o julgamento, as falhas do homem, o reis e os profetas, o trono, fala a inclusão dos pecados dos reis, a desobediência dos reis, muitas guerras, história nacional, e classificado com os apóstolos antigos, com os profetas antigos, aliás, né? E exclui a genealogia. Então, as diferenças entre Reis e Samuel e Crônicas está aí expostas, né? E assim sucessivamente. Essa aí eles vão trabalhar dentro desse escopo, não é? O cronista vai trabalhar dentro dessa visão. A diferença básica estará aí, ok? Muito bem. Então, dando sequência aqui, em 2ª Crônica, vamos ver 2ª Crônicas, não é? Isso é em todo no 1ª Crônica que eu trouxe. 2ª Crônicas vai trabalhar a proposta, né, praticamente das sequências ao primeiro livro, a 1ª Crônicas, né? Então vai trabalhar aí dentro da visão, continua trabalhando a visão pré-exílica, né? Era pré-exílio, no caso, a origem da perspectiva do livro são, no entanto, pós-exílicas. Então as escritas, a história registra, em 1ª e 2ª Crônica é pré-exílica, mas a origem e a perspectiva do livro, ela vai nos apresentar o período pós-exílico, escrita na segunda metade aí do século V a.C. Então, algum tempo depois, Esdras e tal, já trouxe essa informação dentro do contexto histórico. Nós vamos para a 2ª Crônicas agora, ok? 2ª Crônicas vai nos falar sobre
a visão da sequência na visão dos cronistas, né? Então, segundo a crônica, primeiro e segundo era originalmente um conteúdo só e tal, e enfim, sucessivamente. Dentro do contexto histórico, o que difere do livro de Reis, segue-se aí as duas partes do livro. O Reino Dividido, segundo a crônica, focaliza exclusivamente o destino de Judá, ok? Ainda no livro de Segunda Crônica, cobre o período que vai do começo do reinado de Salomão, em 971 a.C., até o fim do exílio ao redor, lá em torno de 538 a.C. Né? Então, no entanto, o cenário específico aí, de 1ª e 2ª Crônica, é o período de tempo que vem depois do exílio, ou seja, pós-exílio. Então, durante essa época, o mundo antigo estava sob o controle do poderoso Império Persa. Né? Então, tudo que restou dos gloriosos reinados de Davi e Salomão foi a pequena província de Judá. Os persas substituíram o rei por um governador provincial, e apesar de que o povo de Deus tenha recebido a licença para voltar para Jerusalém e reconstruir o templo, isso aí vai ser narrado em Esdras e Neemias, não é? Então, por isso, o livro é muito paralelo também a esses livros, né? No livro de 2ª Crônicas, tem duas divisões principais. A primeira a seção intitula-se pelos 9 primeiros capítulos, não é? No capítulo 1 até o capítulo 8, descreve aí as linhas gerais do governo de Salomão. Né? Então, essa narrativa do governo, que eu já trouxe todo o escopo das diferenças de 1º e 2º Samuel, e Reis também, e a diferença de crônicas. Né? Então, as duas divisões são as principais. A primeira seção vai compreender do capítulo 9, trata do reinado de Davi. A segunda seção, que vai do capítulo 10 até o capítulo 36, como eu disse, tem 36 capítulos e 822 versículos, o livro de 2ª Crônica, né, que constitui um relato seletivo dos reis de Israel depois da morte de Salomão, aí da divisão do reino, em meio a um declínio espiritual e apostasia de Judá. 2ª Crônica resalta certos reinos dignos de menção, por exemplo, Asa, Josafá, Joás, Ezequias e Josias. Esses 5 reis, propriamente dito, 5 reis fizeram um trabalho espetacular dentro da direção de Deus, restaurando os cultos, restaurando a devoção religiosa, restaurando todo o caráter do povo, dentro desse contexto aí, dentro do caráter religioso. Então, cerca de 70% do conteúdo dos capítulos 10 até o 36 focaliza esses reis como responsável do avivamento, esses reis é Asa, que vai do capítulo 14 ao capítulo 15, Josafá do capítulo 14 até o capítulo Josafá do capítulo 17 até o capítulo de número 20, Joás trata no capítulo 24, Ezequias trata no capítulo 29 a 32 e Josias vai do 34 a 35. Cada um deles ele liderou aí avivamentos espirituais para a nação, espiritual para a nação, né? Então, 70% do livro, do capítulo 10 até o capítulo 36, aliás, vai focalizar esses reis responsáveis pelo avivamento, esses reis que eu citei aí. Ao passo que apenas 30% focaliza os reis maus, culpados por corrupção, do colapso do reino, e o livro termina com Ciro, rei da Pérsia, que permitiu os exilados de judeus voltarem para reedificar o templo de Jerusalém, né? Conforme está no capítulo 36 de 2ª Crônicas, verso de número 22 a 32, né? 10 versículos, propriamente dito, contando toda a narrativa dessa informação, desse escopo, não é? E assim sucessivamente. Quando vamos observar que o período daqueles reis lá, o esboço do livro de 2ª Crônicas, do capítulo 1 até o capítulo 9, vai falar do reinado de Salomão. Depois, no capítulo 1 também, vai trabalhar a investidura de Salomão, aliás, o templo de Salomão no capítulo 2, os preparativos ainda no capítulo 2, a construção no capítulo 3, a dedicação, não é? Do templo no capítulo 5 até o capítulo de número 7,
o reinado o reino de Salomão, do capítulo 8 até o capítulo 9. Então, no capítulo 8 trata das suas realizações, no capítulo 9 fecha aí com seu esplendor, né? Depois vem o reino de Judá, que é no capítulo 10 até o capítulo 36, que vai trabalhar essa proposta aí. Então, a divisão do reino, no capítulo 10 até o capítulo 11, os reis de Judá, né? No capítulo 12, no capítulo 12 vai começar a trabalhar, Roboão foi um deles, nós já vimos em vídeos anteriores e até nos estudos da Escola Bíblica Dominical também temos essas informações, certo? Roboão no capítulo 12, Abias no capítulo 13, Asa no capítulo 14 até o capítulo 16, Josafá do capítulo 17 até o capítulo 20, né? Jeorão do capítulo 21 até o capítulo, do capítulo 21, isso mesmo, Azarias, Acasias, aliás, no capítulo 22, Atalia, que foi a única mulher, né, rainha, no caso, no capítulo 22 até o capítulo 23, Joás, entendeu? No capítulo 24 até no capítulo 24, positivo, Amadas, no capítulo 25, Uzias, no capítulo 26, Jotão, no capítulo 27, esses aí são os reis de Judá, ok? Acasias, Ezequias, Manassés, Amon, Josias, Joacás, Joaquim de novo e Zedequias outra vez. Depois veio o exílio no capítulo 36. Então ele traça aí todos os reis para exílio, né, e assim sucessivamente, ok? Então essas informações elas são importantes para a gente nos embasar aí como, não é, nós podemos tirar o melhor do livro de 1 Reis, né, de 1 Crônicas e 2 Crônicas, né? Não é só primeira e segunda, não. Não é só 1 Crônica, não. É 1 e 2 Crônicas, que é o que a tratativa geral deste livro, né? Quando vamos trabalhar ainda dentro dessa questão de informação, nós vamos observar que 1 Crônicas, trazendo aqui ainda algumas particularidades do livro, né? Conforme eu já disse, ela sempre, o Crônicas, omite os problemas que os reis tiveram, não é? Principalmente Davi, Salomão, especificamente Davi, não é? Mas os temas principais aqui, nós vamos ver que os livros das Crônicas eles foram escritos para vincular os judeus pregressos aí do cativeiro aos seus antepassados. Então, por isso que tem a genealogia. E assim fazendo, eles ressaltam aí 3 aspectos importantes. A importância da preservação da tradição racial e espiritual pelos judeus, a importância da lei, do templo e do sacerdócio e o seu contínuo relacionamento com Deus, né? Muito mais importante que a lealdade a um rei terreno. Então, o relacionamento com Deus era muito mais importante e é muito mais importante do que com os reis terrenos. Essa era a proposta, e foi a proposta do livro de Crônicas. E terceiro propósito específico a esperança máxima de Israel na promessa divina de um descendente messiânico, né, de se assentar no trono de Davi, conforme está em 1 Crônicas capítulo 17, versículo 14, né? Nós vamos ver 5 características principais de 1 Crônicas que se destacam. Ela cobre aproximadamente o mesmo período do livro de 1 e 2 Samuel, né? Sua genealogia, que são as mais longas, mais completas da Bíblia, não é? Então, outra curiosidade importante, sabendo que no livro de 1 e 2 Crônicas consiste a última parte do Antigo Testamento hebraico, né? Segundo a ordem de seus livros, essa genealogia foram ali convenientemente colocada para proporcionar inspiração e conteúdo genealógico do Messias no início do Novo Testamento. Então, a lembrança para os filhos de Israel que estava saindo do cativeiro era de fundamental importância, porque eles tinham que primeiro saber dos seus ancestrais, das suas historicidades, para poder ter um vislumbre, né? Para poder ter uma visão dali para frente, né? Então descreve vividamente a renovação e a restauração sem precedente de todas as formas, né, do culto a Deus e ao Senhor. Davi levou a arca do concerto a Jerusalém,
né? A arca simbolizava a presença de Deus, e o que se destaca aí, destaca também o concerto de Deus com Davi, né? Enfocando no capítulo 17, enfocando principalmente a esperança de Israel no Messias prometido. Sempre o Messias está envolvido aqui, tá certo? E a quinta característica é a história seletiva, e reflete aí a perspectiva sacerdotal do autor, inspirado no tocante ao o restabelecimento do templo, da lei, do sacerdote, e entre aqueles que voltaram do exílio a Jerusalém, ok? Em Jerusalém, aliás. Já em 2 Crônicas, trazendo também o fechou, toda a autoria, está tudo baseado lá no livro de 1 Crônicas, né? Então o poder da oração para o êxito, a mensagem principal aqui era o poder da oração para ter êxito e vitória, não é? O livro vai trabalhar 5 períodos de reforma, né? 5 períodos de reforma. De 2 Crônica vai trabalhar 5 períodos de reforma. No capítulo 15 vai falar da reforma de Asa. No capítulo 16 vai trabalhar sobre a reforma de Josias. No capítulo 23 vai falar sobre a reforma do sacerdote Joiada e o rei Joás, né? No capítulo 29 a 31 trabalha sobre a reforma de Ezequias, e no capítulo 34 a 35 vai falar sobre as reformas de Josias, né? Então, 2 Crônica ilustra aí, apresenta aí o piedoso discurso de Abias, Asa se esquece de Deus, no capítulo 16, versículo 12, alianças insensatas de Josafá, no capítulo 20, a lepra causada em Uzias, né, no capítulo 26, o cativeiro e a libertação de Manassés, né? E o que vamos aprender com esse livro, espiritualmente, de 2 Crônica? Vamos aprender sobre a preeminência da sabedoria, do capítulo 1, versículo 7 até o versículo 12, a glória do Senhor enche o templo preparado, né? E o espírito de louvor torna invencível ao povo de Deus, ou seja, eles cantavam, né? Então nós vamos ver todo um resumo dentro desse contexto do livro de 2 Crônica, né? Então, primeiro e 2 Crônica foi redigido, como eu disse, para fechar aqui, ele foi redigido para os remanescentes judaicos que tinha subido, que retornara sentido urgente da necessidade de rever a sua herança espiritual. Nós temos aqui 4 características principais em 2 Crônicas. Deixa eu fechar aqui para o vídeo não ficar muito longo. Seu escopo histórico corresponde praticamente a um período de 1ª e 2ª Reis, né? Seu enfoque no Templo de Jerusalém é o motivo mais provável para Crônicas, né, ter sido aí colocado na divisão não profética do livro do Antigo Testamento, né, separando assim de 1ª e 2ª Samuel, que estão aí colocados na divisão profética, ok? Da Bíblia hebraica, ok? No terceira característica, trata-se de 5 avivamentos nacionais, né? Inclusive o relato mais extenso do Antigo Testamento, de um avivamento espiritual no reinado de Zedequias, no capítulo 29 até o capítulo 32, aliás. O maravilhoso avivamento também no reinado de Josias, quando então foi achado o livro da lei, né, e lido publicamente, que resultou aí numa renovação de concerto e de celebração da Páscoa, a saber, no capítulo 34 até o capítulo 35, né, de 2 Crônicas. Eu estou trazendo todo o escopo, fechando 2 Crônicas, ok? E a 4ª parte é a exoneração principal do livro, né? A exortação, aliás, exoneração não, corrijo aqui. Exortação principal do livro, buscai ao Senhor. Essa era a exortação principal do livro. O livro ressalta aí repetidas vezes a importância de buscar a Deus com diligência de todo o coração. Capítulo 1, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 15, capítulo 12, capítulo 15, capítulo de número 16, capítulo 17, capítulo 19, né, capítulo 20, capítulo 31, capítulo 32, o capítulo 34, tudo vai trabalhar
esta proposta de buscar o Senhor diligentemente. Deus abençoe a todos, que o Senhor Deus continue abençoando a sua vida. Na próxima aula daremos sequência aí sobre o livro de Esdra, né? Sobre o livro de Esdra, né? Daremos sequência, o que confirmar, mas é isso mesmo, dentro do meu organograma aqui, cronograma de trabalho. Deixa eu ver. Muito bem, é isso mesmo. Depois de Crônicas, nós vamos trabalhar Esdra, depois de Esdra, Neemias, depois de Neemias, Esté. Tá certo? Deus abençoe todo o canal Rascunho Teológico, ensinando para transformar vidas. Um abraço e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.